Oi, aqui é a Nina e no vídeo de hoje eu vim contar quais foram as minhas últimas leituras, os últimos livros que eu finalizei e também um pouquinho do que eu assisti. Vamos lá então, Eu não fiz um vídeo de leituras de março e agora a gente já tá quase no final de abril. Mas o fato é, como eu comentei no último vídeo, muita coisa aconteceu. Março foi um mês em que eu li pouquíssimo e abril também até o momento, Então agora que eu tô começando a colocar as coisas nos eixos, mas eu queria atualizar vocês, entre o último vídeo lá de leituras e hoje, o que eu finalizei. Então não tem muitas coisas, mas tem algumas coisas que eu queria comentar aqui. Então, um deles foi, eu já tô indo totalmente fora de ordem, mas foi o Guerra e Paz, que eu acho que era uma expectativa aí, que vocês tinham. Eu finalizei no dia 27 de março. E eu acho que ele merece, que eu grave um vídeo específico falando da minha experiência de leitura, mas eu não sei quando que eu vou conseguir fazer isso. Foi um livro que eu gostei muito de ter lido, que eu acho que eu preciso reler, da minha experiência no geral. Eu gostei bem mais do primeiro volume, não sei como que chama, enfim, o outro livro desse, do que do segundo. E um pouco eu acho que porque o primeiro acaba tendo um foco muito grande na construção das personagens e no momento de paz, assim, que eu gostei bem mais do que nos momentos de guerra, por questão pessoal mesmo. Mas também eu acho que o segundo volume eu acabei lendo com menos frequência, assim, eu deixei um intervalo maior, eu pegava menos ele para ler. Então eu vejo que tem um problema meu também nessa leitura, de que talvez tivesse fluído melhor se eu tivesse lido ele de uma forma mais constante. Mas de forma alguma foi uma experiência que eu desgostei, assim, eu acho que é super marcante ter lido um clássico desses. Ele é um novelão, então eu acho que ele entra muito nisso que a gente comenta, de que às vezes as pessoas têm medo de ler os clássicos, e gente, isso aqui é um puro novelão, sabe? Então, muito legal. Os inícios ali dos tomos, que Tolstói faz são incríveis, sobre a condição humana, personagens muito bem construídos, você se identifica muito com eles. Então, o que eu tenho a dizer? Nessa minha primeira leitura não se tornou um livro da minha vida, mas com certeza foi uma experiência de leitura da minha vida, assim. É 1 ano e 2 meses para terminar um super calhamaço. Tem personagens aqui que eu considero alguns dos melhores aí da literatura. E, no geral, é isso. Eu acho que é uma experiência que valeu super a pena. E eu acho que eu vou reler em algum momento. Não consigo visualizar no horizonte da minha vida que momento será esse. Mas eu acho que vai ser bem importante. Eu acho que eu vou conseguir absorver muito de uma releitura de Guerra e Paz. Outro livro que eu finalizei, esse aqui provavelmente foi o primeiro, que já estava em andamento, foi o Duna. E esse aqui também é um calhamacinho, Então, apesar de eu não ter lido muitas coisas, eu li coisas bem grandes. Eu amei. Ele é um livro que é muito hipnótico, assim. Eu leio e não consigo parar de ler. Sério, muito, muito mesmo. Quando eu vejo, eu já li um montão. Eu já tinha assistido ao filme, Então é impossível não fazer comparações, mas o filme digamos, numa parte, sei lá, nos 2/3 do livro. O livro termina depois do que o filme, E uma coisa que eu gosto muito nesse livro, que eu acho que eu já comentei, é que ele basicamente dá um monte de spoiler por querer. Tipo, ele não deixa um mistério pra depois. Tem várias coisas que poderiam ser um super plot twist de você descobrir no último livro da série e que ele joga do nada dentro de um diálogo aqui. Então essa é uma coisa que eu gosto muito, porque ajuda a gente a ter uma visão que talvez a gente não teria. Enfim, eu acho que eu vou gravar um vídeo também, talvez quando eu terminar os 3, eu acho que talvez faça mais sentido, Mas uma das melhores leituras do ano, sem dúvida, não me arrependi nem um pouquinho, apesar de ser bem grande. Ele é bem diferente do filme também, no sentido de que ele pula alguns anos, assim, então ele tem acontecimentos muito esparsos, precisa ter uma visão do todo. É super diferente, gente, é muito diferente dos outros livros de ficção científica que eu já li. Então, gostei muito, super aprovado o Duna também. E o último livro que eu li, eu esqueci de pegar, mas eu vou colocar a capinha aqui, foi o Blonde, volume 1, da Joyce Carol Oates. E, gente do céu, que facada que esse livro é, outro dos melhores do ano. Gente, a gente ainda tá em abril, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu li pouquíssimo em março e abril e eu acho que eu já tenho uns 5 melhores do ano aí. Eu li muita coisa boa esse ano.
e Blonde com certeza tá nessa lista. Pra quem não conhece, né, eu até comentei no outro vídeo, né, que ele ficou bem conhecido aí, porque eu acho que ele tá na lista do Ferrante Indica, mas foi coincidência. Ele vai falar aí a respeito da vida da Marilyn Monroe, né, da Norma Jean Baker. Eu sempre tive um interesse pela figura dela, inclusive eu tenho uma amiga que fez um desenho dela, uma pintura dela pra mim uma vez. E eu acho que é muito com relação a isso, de que ela era uma figura muito misteriosa, uma coisa meio de loucura mesmo, envolvendo ali a história dela, a figura dela, algo muito obscuro. E esse livro é sensacional nesse sentido, né? O Blonde foca desde a infância dela até o momento ali em que ela começa, né, a ganhar destaque em Hollywood. E aí o volume 2, que eu ainda não li, né, vai focar depois, né, o que acontece quando ela ganha aí todo esse prestígio. A Joyce Carol Oates, a escrita dela é uma coisa assim fora de série. Com certeza me pegou muito mais do que se eu tivesse lido uma biografia. Eu já tinha lido da Joyce Carol Oates, Minha Vida de Rata, né, que é outro livro facada. Então, assim, eu recomendo demais, se você tem interesse pela figura dela, se você tem curiosidade, é um livro que vale muito a pena. Eu acho que ele acaba, sim, fazendo mais sentido se você tem algum tipo de interesse pela figura dela, né, pela pessoa, pela história, porque muita coisa faz sentido quando você descobre mais sobre a vida dela, assim, sobre as coisas que ela passou, apesar de ser um livro romanceado, né, não... Ele é baseado em fatos reais, mas não é uma biografia, por exemplo. Mas também é perfeito como um romance, assim. Então, mesmo que você nunca tenha ouvido falar, nunca tenha dado bola aí pra figura dela, com certeza você vai ficar muito curioso e com muita vontade de descobrir mais sobre ela depois dessa leitura. Então, é outro livro que eu recomendo muito. Foram esses os livros que eu concluí, então, até o momento. Próximo vídeo eu vou falar sobre o que está em andamento e o que eu pretendo ler aí nos próximos passos. Mas eu queria comentar também de um assistido, porque, né, eu acho que eu costumo fazer isso também nas leituras do mês. A gente assistiu aqui Inventing Anna, que é uma minissérie, se eu não me engano tá na Netflix, se não for eu coloco aqui na legenda. E aí baseado também em fatos reais na história da Ana, que foi essa mulher, né? Ela está viva e jovem, inclusive, essa mulher que conseguiu aí dar golpe em hotéis, em bancos, enfim, ela dizia ser uma herdeira alemã. E aí, com base nisso, ela se infiltrou em diversos círculos sociais importantes e conseguiu empréstimos, ficava em hotéis luxuosos sem pagar. Não vou ficar dando spoilers, né? Mas é uma minissérie. Acho que vale muito a pena, a atuação é muito boa da atriz. E, como eu comentei, né, minissérie a gente tem mais facilidade aqui em casa, porque são menos episódios. E ela é uma coisa leve, no sentido de que você quer saber o que vai acontecer, dá curiosidade, né? Eu não fui pesquisar sobre a história real antes de terminar de assistir, mas ao mesmo tempo não traz aquele sentimento de ansiedade de você precisar saber o que vai acontecer ou como resolver o mistério, sabe? Então foi realmente bem bom para a fase que eu tava passando, dava para se distrair, ao mesmo tempo não era uma coisa totalmente boba. E então foi esse o apanhado aí das coisas que aconteceram nos últimos tempos. Eu sei que vocês imaginavam que 2 meses sumida eu deveria ter muito mais coisa, mas realmente acabei precisando aí priorizar outras partes da vida e espero final de maio eu conseguir vir aqui com um vídeo com mais leituras. Me contem aqui o que vocês leram nesse meio tempo, o que vocês acham das leituras que eu fiz e a gente se vê no próximo vídeo.